profeta Zacarias, livro do profeta Zacarias, no capítulo 1. Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6. Este é um daqueles livros bíblicos que pode ser que nossas Bíblias ainda estejam com páginas coladas, né? Porque tal, quem tem Bíblia aí mais nova, alguns livros ficam com as páginas coladas. A gente frequenta muitos textos, mas alguns textos eles ficam lá meio esquecidos. O livro do profeta Zacarias é um desses. Eu quero ler com vocês primeiro os versos de 1 a 6 do capítulo 1 e depois fazer menção a alguns outros versículos bíblicos. Então eu convido a você deixar a sua Bíblia aberta. Nós estamos, como a maioria dos irmãos sabem, estamos fazendo uma série de sermões já há bastante tempo sobre as perguntas da Bíblia, e eu gostaria de pensar com vocês uma pergunta que a Bíblia nos faz, fazendo isso também ao povo de Israel, na boca do profeta Zacarias. Diz assim o texto bíblico: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. A pergunta que eu gostaria de meditar com vocês nessa noite é essa que encontra, aliás, são duas perguntas que estão no versículo 5, eu gostaria de pensar sobre a segunda pergunta. A primeira é: vossos pais, onde eles estão? Mas a segunda pergunta é: e os profetas, vivem para sempre? Os profetas vivem para sempre? Bem, claro, a resposta óbvia a essa questão é claro que não. Os profetas não vivem para sempre. Nós, alguns domingos atrás, inclusive pensávamos sobre a comparação entre a vida dos profetas e a vida dos sacerdotes. Ninguém vive para sempre. Os sacerdotes vivem até um pouco mais do que os profetas. Os profetas têm a vida mais arriscada. Geralmente os profetas, dentre os personagens bíblicos, são aqueles que vivem menos. Mas não é essa a questão. O texto bíblico, ao fazer essa pergunta, não está fazendo uma pergunta sobre cronologia, sobre duração da vida. Se nós olharmos bem o contexto desses versículos, Deus está exortando o povo de Israel sobre aquilo que nós chamaríamos de ouvido de mercador. Sabe? Tanto que é dito, tanto que é dito, tanto que é dito, mas o povo não ouve. Deus está perguntando, através do profeta, a Israel: e a palavra dita? E a profecia proferida? Vocês não se lembram mais? Os vossos pais ouviram, então uma geração atrás, mas vocês não ouvem mais. Os vossos pais ouviram e entenderam, mas vocês não ouvem mais. Aí a pergunta: os profetas vivem para sempre? Será necessário, se nós olharmos coisa parecida, está lá nos livros onde narra o povo de Israel antes ali da chegada dos seus primeiros reis, no período dos juízes. O texto bíblico repete várias vezes: e o juiz morria,
e o povo voltava a pecar. Aí então Deus levantava um outro juiz, que governava sobre eles com justiça. E aí o juiz morria e o povo voltava a pecar. Esta mesma ideia está aqui, quando o profeta diz: os vossos pais entenderam, mas vocês não entendem mais. Será que os profetas vivem para sempre? Ou acontecerá qualquer coisa, alguma coisa conosco, que nos fará ouvir do Senhor a sua palavra e aprender do Senhor a sua palavra, sem que seja necessário que venha sobre nós juízes, profetas, pessoas que precisam todo o tempo falar conosco. O profeta Ezequiel e o profeta Jeremias vão dizer de alguma coisa, pensando também nessa situação de uma palavra que parece que bate no coração das pessoas, mas porque o coração é endurecido, ela não permanece, ela não cria raízes. O profeta Jeremias e o profeta Ezequiel dirão: chegará algum dia, algum momento, em que Deus tirará de vós um coração de pedra e colocará no lugar um coração de carne. Haverá uma nova aliança. Mais uma vez insistindo nessa mesma ideia. Nós que estamos diante do Senhor, o povo de Israel que estava diante do Senhor, precisará até quando ouvir mais uma vez a mesma coisa, ouvir mais uma vez a mesma situação, para então crer, para então obedecer. Diz que chega uma história conta que chegou um sábio, um grande sábio, que há muito vinha sendo procurado para falar numa igreja. Na verdade, a história original diz que esse sábio foi procurado para falar numa mesquita, que é uma história ligada ao mundo islâmico. E o nome desse sábio era Nasruddin. E com muito sacrifício, aquela mesquita famosa conseguiu que o Nasruddin fosse falar com eles, fosse fazer uma pregação a eles. E então Nasruddin, depois desse esforço todo daqueles líderes, chegou um dia de manhã, se dirigiu à congregação reunida e disse o seguinte: vocês sabem o que eu vim dizer a vocês? E todos, espantados com a pergunta, disseram: não, nós não sabemos. E ele disse: que falta de respeito, vocês esperam tanto tempo por me receber e não sabem o que eu vim falar para vocês? E deixou o púlpito na mesma hora, desceu e foi embora. Passou outro tanto de tempo e eles insistiram, porque agora ficou ainda mais dramático ter que ouvir o Nasruddin. E ele foi para a segunda vez, e quando na segunda vez ele assumiu o púlpito, perguntou: vocês sabem o que eu vim dizer a vocês? Já tendo aquela situação lá atrás complicada, o sábio provocando eles tramaram para que, se ele fizesse a mesma pergunta, eles respondessem todos em coro: sim, sábio, nós sabemos. E ele disse: já que vocês sabem, então eu não preciso dizer a vocês. Ele se retirou e foi lá. Mordidos por aquela situação, eles tentaram mais uma vez. E dessa vez tramaram o seguinte: metade da congregação dirá: sim, sábio, nós sabemos. E a outra metade dirá: não, sábio, nós não sabemos. E dessa forma ele terá que entender uma das duas metades. Assim feito. Naquele dia de manhã, o sábio então perguntou a mesma coisa: vocês sabem o que eu vim fazer aqui hoje, o que eu vim falar para vocês? A metade disse: sim, sábio, nós sabemos. A outra: não, sábio, não sabemos. Então ele disse: a metade que sabe diz para a metade que não sabe. E aí ele foi embora. Eu acho que essa história tem uma coisa fantástica, que é a grande dificuldade que nós temos de discernir sobre as coisas, de conhecer as coisas, de compreender as coisas. O que o profeta está exortando o povo desde Deus é por essa dificuldade que o povo tem de compreender. Os capítulos seguintes, até o capítulo 7, nós
se vocês lerem todos esses capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 7, vocês verão que acontecerá uma sucessão de visões. São 8 visões que o profeta Ageu que o profeta Zacarias vai ter. 8 visões. E o interessante é que cada uma dessas visões, eu separei, por exemplo, o que nós leremos na primeira visão, capítulo 1 ainda, verso 9. Ageu dizendo ao Senhor: então perguntei, meu Senhor, quem são estes? E aí depois, ainda no capítulo 1, no verso 19, uma pergunta semelhante: o que é isso? Depois que o Senhor mostra alguma coisa ao profeta, ele pergunta: o que é isso? No capítulo 2, no verso 2, o profeta diz: para onde vais tu? No capítulo 4, no verso 2 do capítulo 4, diz uma pergunta que agora o anjo faz a Zacarias: que vês? A que Zacarias, depois no verso 5, responde: não sabes tu o que é isto? No capítulo 5, verso 2, mais uma vez o anjo pergunta a Zacarias: que vês? E aí no capítulo 5, no verso 6, é Zacarias que pergunta: que é isto? E isso vai se repetindo em todos os textos. São só perguntas que têm a ver com a necessidade, com a vontade de Zacarias compreender aquilo que Deus está falando com ele. Eu diria, essas perguntas todas que vão deixando claro a necessidade de nós desenvolvermos uma coisa que vai sendo perdida no nosso meio, que é a capacidade de discernimento. Quando o texto bíblico nos coloca a questão: os profetas vivem para sempre, o texto bíblico, de certa maneira, está nos perguntando: nós precisaremos todo o tempo de alguém que interprete tudo para nós? Ou teremos, ou desenvolveremos essa maturidade que nos leva a discernir as coisas, que nos leva a discernir a vontade de Deus para nós, que nos leva a conhecer aquilo que há para nós como vocação nossa e como missão de cada um. Há um passo a ser dado, há um passo que nos é exigido na vida cristã, que é aquele que Paulo diz, Paulo falando aos crentes de sua época: eu gostaria de dar a vocês alimento sólido, mas não posso, diz Paulo aos cristãos daquela época, não posso dar alimento sólido, preciso ainda mais uma vez dar a vocês leite. Exatamente fazendo com essas figuras de linguagem uma análise de como era aquela igreja. Paulo chega à constatação: aquela igreja é uma igreja de pessoas iniciantes, jovens, crianças. Não só essa constatação o apóstolo Paulo está fazendo, algo muito, muito mais especial ele quer fazer, que é chamar e alertar e deixar claro que a vocação daqueles homens, daquelas mulheres, não era para a permanência nessa condição juvenil, infantil, mas que eles dessem passos. Porque Paulo está dizendo a eles, há um universo de coisas que Deus quer tratar com vocês, há um universo de coisas que Deus quer revelar-lhes, há uma vida toda que Deus quer mostrar, mas se nós não aprendemos a discernir, como faremos? Mas se nosso peito ainda tiver um coração de pedra, onde as coisas batem e escorrem, como entenderemos? Mas se nós ainda dependermos para tudo de profetas, como daremos os próprios passos? É necessário desenvolver a arte do discernimento, que nos levará certamente, como ao próprio profeta Zacarias, a essa condição de dialogar com Deus
essa condição de sondar aquilo que o Senhor mesmo nos diz, e é essa condição de, a partir dessa compreensão de Deus, dar os passos que precisamos dar. Pensando nisso, gostaria de refletir sobre algumas coisas que podem nos ajudar nessa arte do discernimento. A primeira delas é compreender a realidade de que Deus se revela. Deus se revela. E Deus não se revela exclusivamente como nos dias do profeta Zacarias, a algumas pessoas em especial. Havia uma compreensão por boa parte da religião daquele momento de que Deus se revelava especificamente a algumas pessoas. Mas o que nos vai mostrar a própria fé cristã, a própria experiência com o Senhor, é de que Deus se revela e o faz a todos os homens e a todas as mulheres. Revelação é uma coisa que acontece em dois movimentos. É claro que eu não estou falando aqui, desculpem, é claro que eu não estou falando aqui de uma outra prática que por vezes chamam de revelação, não é? Alguém que vem falar com o outro alguma coisa, supostamente tendo sido dito pelo próprio Deus. Não estou tratando dessas coisas, até porque isso não ajuda nada a que as pessoas aprendam a discernir sobre aquilo que Deus quer sobre elas. Porque também, se eu sempre dependo de alguém que venha falar comigo sobre aquilo que Deus quer me dizer, eu não estarei dando passo, eu não estarei dando qualquer passos de maturidade. E com isso não quero entrar em nenhuma discussão se Deus faz ou não faz, porque Deus faz como quer, da medida que quer, com a forma que quer. O que eu estou dizendo é que o que nos revela o cristianismo é que nós todos somos sacerdotes diante de Deus, não havendo mais nenhuma necessidade de mediadores, de homens especiais que tomam a frente das coisas, que são mais íntimos de Deus, que são mais iluminados por Ele. Não, nós todos somos sacerdotes. Diante do Senhor, todos temos livre acesso. Todos somos chamados a dele ouvir e a ele responder com as nossas vidas. Pensando nisso, quero dizer, Deus se revela. E essa revelação que Deus nos faz, ela tem a ver com duas coisas. A primeira, com aquilo que nós chamamos de autocomunicação de Deus. Deus se comunica. Deus se comunica. Deus fala conosco. Não precisamos de microfone. Não vou usar isso. Deus se comunica e não precisa de microfone para fazer isso. É uma realidade que Deus se comunica. Isso não é alguma coisa que surge quando surge a Escritura. Deus se comunica muito antes de haver a própria Escritura. O que é a criação, senão o movimento de Deus se comunicando conosco? Diz o texto de Gênesis que Deus, ao final da tarde, vinha para passear com Adão e Eva no paraíso. Texto dito de forma poética para nos mostrar uma realidade. Deus, ao criar, cria e se mostra a criação. Deus não se expõe. Sabe aquela brincadeira que nós fazemos com crianças? Os pais e as mães fazem isso com as crianças novinhas. Aparecem e somem. Aparecem e somem. A criança, na sua compreensão, acha de verdade que quando o pai some, ele sumiu mesmo, ele deixou de existir, né? E quando ele aparece mais uma vez, então ele ressurge. Mas Deus não faz esse tipo de brincadeirinha conosco, de ficar aparecendo e sumindo. Deus, quando se mostra, se mostra. Agora, a revelação não está, por assim dizer, acabada com esse Deus que se autocomunica, com esse Deus que se mostra. A revelação fica completa quando homens e mulheres recebem esse Deus que se mostra, recepcionam esse Deus que se mostra. O princípio básico da comunicação. Para haver comunicação, é preciso que haja um emissor e que haja um receptor e uma mensagem. Senão não há comunicação. Não basta que haja um emissor, alguém que diz, alguém que fala, porque se não há quem ouve, se não há quem recepciona, então não houve comunicação.
O Deus que se revela a homens e mulheres. Por isso nós somos dotados, isto seria um pouco a imagem e semelhança de Deus em nós. Nós somos dotados da capacidade de ouvir a Deus. E aí não pensemos necessariamente numa voz, ó meu servo, e aí eu fico, cadê a voz? Quem é? O Senhor? Não, nós temos na nossa existência como que um sinal receptor. Nossa vida é capacitada a ouvirmos em nossa sensibilidade o Senhor que nos dirige, que fala conosco, que nos impulsiona. E se Deus fala a nós, e se essa revelação só se completa se nós o recebemos, tivermos uma abertura de coração para o recebermos, temos que perguntar, assim como o profeta, mais uma vez: os profetas viverão para sempre? Haverá em meio a nós alguém que desenvolve mais essa capacidade, essa sensibilidade para ouvir o Senhor? Ou todos nós seremos ouvintes da palavra? Ou todos nós seremos ouvintes do Senhor que nos fala? Ou todos nós teremos na nossa estrutura, na nossa condição, na nossa existência, um desenvolvimento dessa capacidade de ouvir o Senhor? Essa é a primeira coisa. A segunda é o que para nós seria absolutamente necessário, porque saber que Deus fala e ouvi-lo, embora possa parecer suficiente, ainda não é. Porque a gente pode ouvir um monte de coisas. Digamos, podemos ouvir uma confusão de deuses. Nós precisamos, para discernir a respeito da vida cristã, precisamos perceber de que o Deus que se revela plenamente em Cristo. Deus se revela plenamente em Cristo. Portanto, se a gente quer desenvolver essa capacidade de discernir, eu imagino que seja um drama que cada um já viveu dezenas de vezes na vida, que é aquele: o que Deus quer para mim diante dessa situação concreta, né? Nós estamos diante de uma situação, pode ser afetiva, pode ser profissional, pode ser espiritual, pode ser física, na área da saúde, qualquer coisa que seja, e diante daquilo nós nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Isso acontece muito em momentos especiais, momentos de grande decisão. Alguém que quer decidir sobre sua carreira profissional, alguém que quer decidir sobre a sua vocação, alguém que vai decidir sobre uma relação. Aí essas coisas ficam mais sérias, né? E agora o que eu faço? Faço isso, faço aquilo, pego esse caminho, pego outro caminho, decido por isso ou não. Nesses momentos isso aparece com mais força. Mas não só nesses momentos, isso aparece nos pequenos momentos da vida. Se a gente vai querendo desenvolver uma vida cada vez mais na presença de Deus, cada vez mais correspondendo à vontade de Deus, então nós vamos nos perguntando muitas vezes isso: Senhor, o que o Senhor quer de mim diante dessa situação? O que o Senhor deseja da minha vida face a esse problema? O que o Senhor quer comigo diante dessa crise? Isso é muito comum, isso é alguma coisa louvável, alguém que está se preocupando. A questão é que muitas vezes a gente tem receitas para saber sobre o que Deus quer de nós, que se distanciam muito da revelação plena de Deus em Cristo. Há aqueles que desenvolvem as práticas mágicas. Uma delas é: hoje o Senhor vai dizer para mim o que Ele quer da minha vida. Aí eu vou abracadabra, né? Não faz abracadabra porque isso seria uma magia, né? Mas faz o mesmo rito do abracadabra. Mas aí a gente olha assim: não, Deus não pode querer isso de mim. Não, Senhor, isso aqui não. Vamos tentar de novo, Senhor. Dessa vez fala melhor, porque a primeira eu não entendi não. Aí faz a segunda vez, né? Diz que uma pessoa fez isso, né? Perguntando o que o Senhor queria sobre ele. Aí quando abre, ele pega o versículo: Judas se enforcou. Ele disse: Senhor, isso entendo, o Senhor não pode estar dizendo isso de mim. Não compreendo esse texto. Vou pedir de novo. Aí fecha, aí abre.
vá e faça o mesmo. Às vezes por falta de cultivo dessa capacidade de discernimento, às vezes por falta de cultivo dessa percepção de que em Jesus nós somos capazes de conhecer a plena vontade de Deus para nós, nós vamos desenvolvendo jeitos meio mágicos para poder fazer as coisas, poder tomar as decisões, para poder se posicionar frente aos problemas. Se eu não faço isso, quantas vezes eu conheço e já vivenciei isso tantas vezes, pastor, me ajuda, eu preciso tanto fazer essa coisa, eu preciso tanto tomar essa decisão, mas não sei o que fazer. Pastor, consulta a Deus para mim. Eu me sinto meio um jogador de tarô. Consulta a Deus por mim. O que significa consulta a Deus por mim? Jogar búzios? Peraí, eu vou pegar aqui os búzios que eu tenho e vou já consultar a Deus por você, porque só pode ser isso. É claro que nós podemos ser solidários, podemos ser irmãos, nos importando uns com os outros, orando uns pelos outros e buscando juntos discernir alguma coisa. É claro que nós podemos fazer isso, e mais, nós devemos fazer isso. Contudo, nada substitui que alguém consiga diante de Deus e perante Cristo, discernir as coisas que Deus tem para a vida deles. É preciso. Mas eu não sei como é que eu faço isso. Bem, é o que os cristãos do dia, os religiosos do dia de Zacarias estão vivenciando. É por isso, exatamente porque tem muita gente que não sabe, que Deus está perguntando a eles: os profetas viverão para sempre? Ou nós teremos a tiracolo profetas para, na hora de qualquer sufoco, consultá-los? Tira, né, da boca do profeta, diz aí o que eu tenho que fazer diante dessa situação. Nunca vivenciei isso, graças a Deus, mas outro dia um amigo me contava que às 5 horas da manhã do domingo, toca o telefone na casa dele. O telefone toca e ele gentilmente, pastor, atende o telefone. Pastor, sim, é a irmã fulano de tal. Pastor, eu estava aqui meditando sobre fazendo minha devocional, e aí fiquei com muita dúvida sobre um texto bíblico. Pastor, onde está mesmo aquele texto bíblico? Até lembrar nessa hora onde está o texto bíblico já é um negócio difícil, né? 5 horas da manhã. Mas assim, por vezes desenvolvemos uma dependência tamanha daquele que vai dizer de Deus, sobre Deus e de sua vontade para nós, que não damos os passos absolutamente necessários, que não desenvolvemos aquilo que nos é necessário. Deus quer tratar conosco, Deus quer se autocomunicar a nós, mas para isso precisamos ser cada vez mais bons receptores desse Deus que vai falando, que desde a criação está falando. Deus não é surdo em nenhuma hipótese para nossas orações, e tampouco Ele é mudo para não dizer a nós aquilo que é de seu desejo para as nossas vidas. Se Deus não é mudo, incapaz de dizer a sua palavra, porque por vezes tanta dificuldade de nós ouvirmos e discernirmos? Porque muitas vezes, como receptores dessa palavra, nós vamos enferrujando. Em Cristo nós vamos aprender muito, em Cristo nós vamos perceber. E aqui, irmãos, não se trata de dizer, porque às vezes quando nós falamos em Jesus, em Cristo, isso também vira alguma coisa, uma sentença mágica. Mesmo outro dia nós estávamos no grupo que está em preparação para o diaconato, nós estávamos falando sobre isso, e aqui também preguei sobre essa mesma situação, que às vezes nós usamos o nome de Jesus como uma espécie de amuleto, né? Uma espécie de palavra mágica. Então basta que ao final de uma oração haja em nome de Jesus, que fica tudo resolvido, né? Basta que a gente
depois de um argumento em nome de Jesus, que as coisas acontecem. Então, às vezes o em nome de Jesus é só uma varinha de condão que nós balançamos diante de qualquer situação. Não, quando eu digo que é preciso que a gente perceba que Jesus Cristo é a plena revelação de Deus, e que em Jesus Cristo nós conseguimos discernir a vontade de Deus para nós, eu estou falando que é preciso que nós compreendamos bem o Evangelho. Porque o Evangelho é a vivência concreta de Jesus Cristo, é a vivência concreta do próprio Deus encarnado no nosso meio. É no Evangelho que nós encontraremos as decisões, as coisas necessárias para tomarmos as decisões, as informações suficientes para nos posicionarmos diante da vida. É no Evangelho que nós encontraremos o caminho a que devemos seguir. Não é em outro lugar, não é em uma pessoa cheia de poderes, não é em uma prática mágica, é no Evangelho. O Evangelho é o conjunto do que disse Jesus, do que fez Jesus, daquilo que ele testemunhou, das opções que Jesus fez, do jeito que ele encarou a sua própria religião, do jeito que ele encarou a sua sociedade, do jeito que ele encarou a vocação que Deus mesmo colocou em seu coração. Tudo isso está no Evangelho, e Deus em Cristo está nos dizendo como fazer as coisas, como decidir as coisas, em que posição nós ficaremos, qual caminho nós tomaremos. Isso tudo está no Evangelho, porque se nós de fato cremos que em Cristo aprendemos a discernir, então nos basta na nossa vida tomar os passos, as decisões, fazer as escolhas que o próprio Jesus fez. Está tudo ali. Ou o contrário disso seria: os profetas vivem para sempre, ou nós permanecemos na dependência de um e outro para as decisões mais básicas da vida, para os posicionamentos mais simples, até os mais complexos. Ou fazemos isso, ou vamos percorrer o caminho de Jesus de Nazaré. Como eu disse, está tudo. O Evangelho vai nos ensinar com muita clareza. Em face a uma decisão ética, suponhamos, alguém está no trabalho, diante de uma circunstância, precisa tomar uma decisão, diante dele está: faço isso ou faço aquilo, se fizer isso tenho vantagens, mas não sei se está certo, será que eu não posso botar aqui as coisas mais assim, né? Boto minha fé um pouquinho de lado, vou tomar outro. Bem, o Evangelho vai nos ensinar quais os posicionamentos éticos a serem tomados. Se eu estou diante de uma outra pessoa com qual eu me relaciono, estou lá meio atravessado com ela. Será que filho, reato, não reato, fico de bem, não fico, como é que eu retomo essa relação, não retomo? O Evangelho nos diz com clareza o que devemos fazer. Eu tenho diante de mim uma vocação, o Senhor está me chamando a alguma coisa, e eu, na minha vocação, não sei se aceito, não sei se não aceito. O Evangelho vai nos dizer, se nós quisermos com coragem lê-lo, claramente o que devemos fazer. Então, primeiro, para aprendermos a discernir e não ficarmos na eterna dependência dos profetas, é preciso que reconheçamos que Deus fala, mas que nós precisamos ouvi-lo. E que ouvir ao Senhor que nos fala não pode ser de forma mais plena que em Cristo. E isso não significa alguma coisa mágica. Isso significa que se fizermos a caminhada do Senhor, se perseguirmos o caminho do Senhor, então nós perceberemos claramente o que Deus nos diz em Cristo. E o que Deus nos diz em Cristo, e eu gostaria de terminar com isso, é o que poderíamos chamar de um caminho descendente. Há duas possibilidades de caminhadas na vida. E o povo de Israel, no tempo de Zacarias, está vivendo isso aqui tão claramente.
tempo de Zacarias, dos outros profetas que lemos. Hoje de manhã o pastor Marcos pregava sobre o livro de Ageu, e é mais ou menos a mesma coisa. O povo de Israel está diante de duas possibilidades. Lembra do Salmo 1? Abram aí o Salmo 1. O Salmo 1 revela, de certa maneira, aquilo que será, em algum momento, o drama de cada pessoa que bota o pé nesta terra, que experimenta esta vida. Cada pessoa terá diante de si, em algum momento, esta situação. Diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aí o verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, desde a sabedoria do Salmo já nos mostra que nós, em muitos momentos da vida, experimentamos a condição de termos diante de nós dois caminhos. Aqui o livro dos Salmos, no primeiro dos Salmos, nos diz já o que vai acontecer com aquele que persegue um caminho e o outro caminho. É como que fala quando os caminhos já foram perseguidos, já foram percorridos. Então já sabemos que o caminho dos justos leva a essa bonança, e o caminho dos ímpios leva a esta coisa toda de perdição. Mas o fato é que se nós estamos para começar o caminho, essas coisas não estão claras, não é? Uma coisa é olhando no fim dos dois caminhos, dizendo, esse aqui realmente dá certo, e esse outro aqui realmente não dá certo. Mas se nós olhamos no início do caminho, dos dois caminhos, então nós não temos essas informações. Por isso que nós muitas vezes percorremos o caminho do ímpio. E eu não estou dizendo que o caminho do ímpio é daquele que está fora da igreja. Eu estou dizendo que o caminho ímpio é aquele caminho que cada um de nós pode percorrer, se não tivermos condição de discernir o querer de Deus para nós. O caminho ímpio é aquele caminho que não tem a ver com o caminho que Deus quer para cada um de nós. Pensando nesta mesma coisa, o que Jesus nos diz claramente é que nós temos, digamos, dois caminhos. Um que eu chamaria de caminho descendente e um caminho ascendente. O caminho ascendente é aquele que o salmista chama de caminho dos ímpios. Ascensão é crescer, né? Ascensão é ir de baixo para cima. Ascensão é nós ganharmos. Ascensão é nós nos projetarmos. Ascensão é vivermos uma vida do tipo daquela que vai sempre a melhor, sempre a melhor, sempre a melhor, mesmo que esse caminho que me leva do mal ao melhor seja um caminho pelo qual eu passo e vou passando, atravessando valores, pessoas, circunstâncias, que eu vou ganhando e conquistando coisas, mas para isso eu vou me distanciando cada vez mais do querer de Deus que me chama, que me convoca, que me leva à vida. Mas eu digo, não, Senhor, eu quero fazer esse caminho, e esse caminho vai sendo só supostamente um caminho de bonanças, mas construído sobre a negação daquilo que Deus tem para nós. Construímos por vezes uma vida bem sucedida, construímos por vezes uma existência próspera, construímos por vezes uma vida cercada de condições que me podem produzir prazer, exatamente como fez o povo de Israel no tempo de Zacarias, ou ao menos um pouco antes de serem levados ao cativeiro. Pouquinho antes de ser levados ao cativeiro, o povo de Israel vivia num momento de maior bonança. Nós que lemos tantas vezes os profetas, nós que nas últimas semanas estamos pregando, ouvindo sobre os profetas,
Olha como estava o povo nos dias dos profetas, ou ao menos naquele período exatamente antes ao cativeiro, estavam muito bem. O reino de Israel estava crescendo, as riquezas se amontoando, os líderes desse povo estavam indo de bem a melhor, mas mesmo assim num caminho contrário ao querer de Deus, mesmo assim num caminho diferente daquele que o próprio Senhor tinha. Esse é o caminho ascendente. Às vezes achamos, muito influenciados pela lógica desta vida, que nós temos como vocação só conquistar, só crescer, só desenvolver, só progredir. E muitas vezes, inclusive, nós criamos discursos religiosos para legitimar isso. Ficamos reproduzindo os textos bíblicos do tipo: Deus não nos quer como cauda, Deus quer de nós que sejamos cabeças. Ficamos repetindo esses textos bíblicos absolutamente descontextualizados para legitimar um estilo de vida que vai se distanciando muito daquilo que o próprio Jesus nos apresenta no seu caminho. Porque eu disse, se quisermos aprender a discernir o querer de Deus, nós não vamos ficar fazendo abracadabra, nós não vamos ficar procurando, como quem faz procissão, aqueles que nos podem dizer palavras que façam cócegas na alma. Se quisermos aprender a dirigir as nossas vidas segundo o querer de Deus, nós temos que ir ao Evangelho, e o Evangelho não nos apresenta uma via ascendente de conquista em conquista, mesmo que isso aconteça sob o preço dos outros que vão ficando para trás. Se nós quisermos aprender de Cristo a discernir as nossas vidas, faremos o caminho de Cristo, que é um caminho descendente. Se nós olharmos com atenção, nem precisa tanta atenção, é só lermos a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no verso 5 até 11, acho que não teremos qualquer dúvida disso que eu estou dizendo. Diz Paulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Qual foi o caminho de Jesus Cristo? Como Paulo nos diz, foi um caminho ascendente? Foi um caminho subindo? Não usurpou de ser igual a Deus, mas se esvaziou. É um caminho descendente, o que faz com que o próprio Deus deixe a condição, as prerrogativas de sua divindade, não usurpando de ser igual a Deus, com tudo aquilo que cabia a Cristo na sua condição divina, deixando estas coisas numa rota descendente, vem estar conosco para conferir a nós a condição de vivermos, para conferir a nós a condição de discernirmos o querer de Deus para nós. Veio até nós para que nós não precisássemos, confusos, ficar batendo de cabeça a cabeça aqui e acolá, mas que pudéssemos compreender, discernir e viver o que é o reino de Deus. Ascendente é o que o mundo muitas vezes faz. Descendente é o caminho que o próprio Senhor opta por fazer para estar junto conosco. Agora, não nos esqueçamos do versículo 5, porque o versículo 6 em diante desse texto de Filipenses fala do que Jesus fez, mas o versículo 5 fala do que nós devemos fazer. É assim, olha: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí no verso 6 em diante ele diz que não usurpou de ser igual a Deus,
Mas o versículo 5, esse é para nós. O 6 em diante trata da relação, da situação, da condição do próprio Deus em Cristo. Mas o versículo 5 tem a ver conosco. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, tende em vós as mesmas disposições, a mesma condição, a mesma vontade, a mesma firmeza de caráter, o mesmo empenho que houve em Cristo Jesus. Fazer o caminho descendente. Os profetas viverão para sempre? Ou o Senhor falará conosco e nós o ouviremos? O Senhor sempre fala conosco. Então é hipócrita, se não hipócrita, pelo menos imatura, aquela oração: Senhor, fala comigo, que pode ser piedosa, mas de uma piedade pervertida. Senhor, fala comigo, queria tanto ouvir tua voz. O Senhor nos fala permanentemente. E nós o ouvimos? Nós somos receptores desse Deus que fala conosco? Agora, quando ouvimos o quê? Quer saber se aquilo que você tem ouvido é de Deus? Ouça Cristo. Quer saber se a decisão está correta, a decisão tomada está certa? Compare-a com Cristo. Quer saber se o rumo da sua vida é esse mesmo ou se precisa ser outro? Confira com o Evangelho. É simples assim, mas implica-nos em tudo. Em tudo. É simples, mas nos implica. Porque se nós formos comparar, conferir a nossa vida com qualquer outra filosofia, com qualquer outro guru, com qualquer outro profeta, com qualquer outro homem ou mulher que nos ofereça uma saída rápida, uma palavra fácil, então nós poderemos adequar a nossa vida aos nossos próprios desejos. Mas se nós tivermos a disposição de ouvir a Cristo no Evangelho, então nós estaremos com a vida implicada. Os profetas vivem para sempre? Não vivem. Não vivem. Nem tampouco nós devemos estar dependentes deles para sempre. Agora, a palavra do Senhor, essa é para sempre. O Senhor mesmo diz: céus e terras passarão. Céus e terras passarão. O restante dessa frase não é: mas os profetas não passarão, mas os adivinhos não passarão, mas o abracadabra não passará. Não. O complemento dessa frase é: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Deus permanece falando. Nós somos chamados a ouvir. E Cristo Jesus quer bradar nos nossos ouvidos o querer de Deus. Amém? Amém. Eu acho que a gente pode orar, porque eu tenho quase certeza que muitos de nós temos posicionamentos a tomar, decisões, às vezes são íntimas, pessoais, ninguém sabe qual a decisão, só eu vivo meio amargurado por ela, né? Outras têm a ver com minha família, outras têm a ver com a realidade que me serve, com o meu trabalho, mas quaisquer que sejam essas decisões, vale muito a pena nós discernirmos certo. Quando nós discernirmos certo uma decisão, as consequências, elas são certas e não são dolorosas, elas não são destruidoras. Mas quando nós não discernimos as coisas com correção, então com o ar que nós respiramos, teremos problema.
discernirmos com atenção. Se formos motivados, movidos por qualquer outro valor que não seja o próprio Senhor que em Cristo nos dirige, então, como nos diz o Salmo 1, o fim do caminho é garantido. Então, vale muito a pena parar um pouco antes de decidir, né? Discernir um pouco antes de se posicionar, meditar e refletir no Evangelho um pouco mais antes de avançar. Se você gostaria de orar sobre isso, eu convidar a ficar de pé para que nós possamos pedir isso ao Senhor. Senhor, nos dá ajuda. Sobretudo nós pedimos a Ti, Senhor, que haja a disposição dos nossos corações de sermos ouvintes da palavra do Senhor. Palavra que antes de ser, e sobretudo, é o próprio Jesus Cristo. A palavra do Senhor não é somente a Escritura, e nem tão pouco a Escritura. A palavra do Senhor é o próprio Filho encarnado, é o Verbo do Senhor encarnado. Dá-nos, ó Deus, disposição para ouvir essa Tua palavra e para, ó Deus, dirigir as nossas vidas na direção da palavra do Senhor, que é o Teu Filho. Enche-nos, ó Deus, de desejo de amadurecermos na presença do Senhor. Se alguém aqui ainda se encontra um tanto perdido nessa tarefa, ó Deus, de discernir, eu lhe peço que pelo poder do Teu Espírito haja fortalecimento, haja, ó Deus, maturidade para buscar no Senhor aquilo que é necessário fazer. Nós não queremos caminhar por caminhos maus, ó Deus. Por isso pedimos sonda ao nosso coração, e se houver nele algum caminho mau, endireita, ó Deus. Se houver no nosso coração algum caminho, como diz o Teu Salmo, um caminho ímpio, pedimos, Deus, dá-nos direção correta, a fim de que nossa vida seja um testemunho do caminho do Senhor. Dá-nos, ó Deus, nós pedimos a Tua direção, pedimos isso ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.